Olá, caros amigos estudantes de programação do Second Life. Vamos aí dar sequência às aulas. Nós vamos aí aprender mais um pouco sobre operadores lógicos, né? Na aula anterior não deu para ser passado tudo aqui, então essa aula é uma continuação da aula anterior. Bem, operadores lógicos, né? Ou portas lógicas, né? Como assim muitos conhecem. Eu tinha parado na última aula aqui nos inversores aqui, né? Falamos aqui sobre o A. Se o A for, no caso ali, verdadeiro, aqui vai ser esse não aqui, inverte, tá? Ou seja, de verdadeiro vai ser falso. Se for verdadeiro, vai ser falso, porque ele não quer não verdadeiro, ele não quer que seja verdadeiro. Está invertendo aqui, tá? O valor lógico verdadeiro. Bem, uma outra coisa também é que essa que não ficou muito bem esclarecido, verifiquei a outra aula e talvez alguns tenham ficado com dúvidas aqui. Deixa eu explicar mais um pouco aqui sobre as portas lógicas. Essa porta lógica aqui, XOR ou show, como eles falam, quando os dois valores forem do mesmo tipo, ou seja, se for verdadeiro e verdadeiro, vai ser falso, tá? E se um dos dois for falso e o outro verdadeiro, vai ser verdadeiro, tá? Então, se A for falso e o B verdadeiro, vai ser a saída verdadeira. E se os dois valores forem iguais, não importa se for os dois verdadeiros, aqui vai ser falso, tá? E se for os dois falsos, vai ser falso também, correto? Então, isso aí foi o ajuste, foi um reajuste que eu fiz aí, tá? Deixa eu ver aqui então, outra coisa também, olha só, gente, aqui eu coloquei, eu coloquei aqui, ó, eu vou fazer aqui com outra aqui, qualquer porta lógica pode ter várias entradas, o E. Eu poderia aqui ter assim, ó, poderia criar aqui uma outra entrada, só para vocês entenderem. Poderia criar uma outra entrada aqui chamada entrada C, tá? E aí poderia ter assim, ó, A verdadeiro e B verdadeiro e C verdadeiro. No caso do E, ele precisa que todas elas sejam verdadeiras. É só para vocês entenderem que vocês podem colocar várias entradas, tá? Podem ter várias variáveis e o operador fica assim no meio delas, ó. Aqui, ó, E, tá vendo? E a saída vai ser sempre uma. Nesse caso aqui, como A verdade, B verdade, C verdade, a saída vai ser verdade, correto? Bom, e deixa eu continuar então a aula então, porque o tempo está correndo. Bem, olha só, então aqui vamos fazer um teste aqui para a gente ver. Aí aqui, olha só, quando for no caso verdadeiro, esse não verdadeiro aqui vai inverter, correto? Vamos ver como é que ficou aí o exercício aí, vamos fazer um teste, né? Olha só, eu coloco aqui, eu vou rodar o programa, aí ele fala assim, digite verdadeiro ou falso para a variável A. Então, vou colocar na variável A, verdadeiro. E na variável B, verdadeiro. Aí, olha só. Bom, aí como é que ficou? Bem, aí diz assim, A e B, ambos são verdadeiros, né? Então, essa primeira aqui, ó, esse primeiro se aqui, tá? Esse controlador de fluxo aqui, ele deixou essa premissa aqui, ou essa condição aqui foi verdadeira. Preste atenção. A verdadeiro e B verdadeiro, então execute essa função aqui que vai mostrar A e B ambos são verdadeiros. Então, tanto A como B foram verdadeiros. Olha lá, A e B verdadeiros. Então, executou, escreva. Então, quer dizer, então aqui foi verdade. No fim aqui, isso aqui foi verdade, tá? E se for verdade, esse controlador de fluxo aqui, que é o se, né, de decisão, se for verdade, ele vai executar a função, ou a sequência de funções, tá? Ele vai executar as funções que estiverem aqui entre o C e o fim C, vai executar essas funções aqui. Aí você pode ver ali que ele falou A e B ambos são verdadeiros. O E precisa que ambos sejam verdadeiros. Precisa que o A seja verdadeiro e o B seja verdadeiro. Está ali escrito ali, ó, A verdadeiro e B verdadeiro. Tá? E aí vem o OU.
Agora o ou, ele não precisa nem que os dois sejam verdadeiros. Se um dos dois for verdadeiro, ele ia executar essa função aqui, ou esse C aqui de baixo aqui, ó. Aí falou assim, ó, ou A e B são verdadeiros, que foi o que aconteceu, A e B verdadeiros, ou um dos dois é verdadeiro. Então, como os dois foram verdadeiros, ele aceita. Ele aceita tanto se os dois for verdadeiros, tá? Tanto se os dois aqui, ó, se o A for verdadeiro como o B for verdadeiro, ele vai aceitar, ele vai executar o comando aqui, que no caso é essa função aqui, escreval. Então, essa avaliação aqui, ou seja, essa condição é chamada condição. O C, ele dá uma condição. Essa condição aqui foi verdadeira. Então, uma vez que essa condição aqui for verdadeira, ele vai fazer o quê? Ele vai executar os comandos que estiverem aqui, ou comando ou função. No caso aqui, ele executou a função. Então, repetindo, só para fixar, o E precisa que ambas as variáveis sejam verdadeiras para executar. O OU, uma delas, se for verdadeira, vai executar. Eu vou fazer um teste depois aqui, colocando um verdadeiro e outro falso para vocês verem. Já aqui embaixo, eu tenho aqui, ó, esse outro aqui, essa frase aqui, é lá de baixo da saída, lá, ó, fala assim, o operador lógico não inverte os valores lógicos de A. Aí, no caso, olha só, nós colocamos em A lá, ó, verdadeiro e verdadeiro no B. Aqui inverteu, olha, o A aqui ficou falso e o B aqui ficou falso. Por que será, gente? Porque eu coloquei aquela linha ali, ó, aquela linha embaixo ali, tá vendo aqui, ó, esse A aqui, ó, tá vendo? Certo aí? Eu falei que não verdadeiro, eu não queria que fosse verdadeiro, que se fosse verdadeiro era para inverter. Esse não aqui inverte. Eu falei, não quero verdadeiro, não verdadeiro, então ele vai inverter. Se A for verdadeiro, ele vai fazer com que A seja falso. Então, daqui para baixo, o programa inverteu isso aqui. Aqui ele não inverteu aqui não, ele só inverteu daqui para baixo. Daqui para baixo ele fez, que ele passou por aqui, quando o programa leu aqui, opa, inverteu os valores, tá? Os dois verdadeiros ficaram falsos. E aqui mostrou para vocês que lá embaixo eles ficaram falsos. Passou pelo inversor, inverteu. Tá? E se eu colocar falso? Se eu colocar falso, ele não quer verdadeiro. Se for falso, ele vai deixar falso, ele não vai inverter. Ele só vai inverter se for verdadeiro, correto? Se eu quisesse que invertesse aqui o falso, eu botasse não falso, aí ele ia inverter o falso. Bem, então eu coloquei os dois valores para, né, ambos verdadeiros. Botei A verdadeiro e B verdadeiro. Agora eu vou rodar o programa de novo e vou colocar um verdadeiro e um outro falso. Então, verdadeiro para A e verdadeiro, não, e falso, falso para B. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, o E, aqui o primeiro controlador de fluxo aqui, ó, ele já não executou essa função aqui, ó. Já não exibiu. A e B ambos são verdadeiros. Por quê? Porque A e B agora não são verdadeiros, tem um falso. E o operador lógico E, ele precisa que os dois sejam verdadeiros para executar essa seção aqui, ou essa função. Como um deles é falso, o E, ele é bem específico, ele quer que um e o outro. Olha só olha só como é fácil de memorizar, porque ele quer que um e o outro. Aqui eu poderia ter várias portas lógicas aqui, eu poderia ter várias aqui, ó. Eu poderia ter várias variáveis aqui, poderia ter até 3, mas ele ia querer que as 3 fossem verdadeiras para executar, no caso, esta função aqui. Correto, gente? Ele ia precisar que as 3, se fosse 3, se tivesse uma variável aqui C, ele ia querer que a C também fosse verdadeira. Isso que vocês têm que decorar. Quando for E, ele vai querer que todas elas sejam verdadeiras para ser verdadeiro. Para executar isso aqui, precisaria que todas fossem verdadeiras. No caso, como o B ali foi falso, não vai executar essa linha de comando. Só executou a ou, que é aqui embaixo. Então, aqui fala, olha só o que diz ali, ó, vamos lá no programa, ó, ou A e B são verdadeiras, ou A e B são verdadeiras, ou um dos dois é verdadeiro. Então, um dos dois é verdadeiro. No caso, o A é verdadeiro. Aí, aqui está mostrando, ó, que o A, ó, é verdadeiro. Então, o ou ele fala assim, tanto faz. O ou é o tanto faz. Se uma for verdadeira para ele vai tocar. Ele vai executar a função.
Ou seja, esse controlador de fluxo aqui vai deixar com que o fluxo passe e vai executar a função ali, o código que está ali dentro. Tá? Ele vai executar o código. Tá? Poderia ser uma função escreval, poderia ser milhões de funções diferentes, que a gente só estudou essa função escreval, mas poderia ser qualquer função. No Second Life poderia fazer um objeto mudar de cor, uma caixa mudar de cor, mudar a textura, subir, descer, explodir, fazer mil coisas. Tá? O princípio aqui é o mesmo. Escreval aqui é a função. Então tocou a função. Tá? Ele poderia tocar qualquer coisa. Só vocês entenderem isso. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, olha só. Embora aqui esteja A verdadeiro e B verdadeiro, como eu coloquei o operador ou, ele só queria que uma das duas fosse verdadeira. Se A fosse verdadeira e B verdadeira, para ele é o que interessa, uma das duas. Então, como o A era verdadeiro, ele falou, opa, pode deixar passar. Um deles é. Tá? Um ou outro. Tá bom? E só lembrando que isso aqui vem do inglês. O E, na verdade, é and. E o ou é or. Então você só vai decorar or, tá? Tudo bem. Aí vamos lá. Aí aqui aí aqui embaixo inverteu. Olha só, inverteu um deles aqui. Ó, o operador lógico não inverte os valores lógicos de A. Então, como o A era verdadeiro, ele inverteu. Tá vendo? Olha lá. Ó, o A era verdadeiro, o inversor inverteu. Botou ele falso. E o outro era falso, ele deixou falso. Tá? Ele deixa. Porque eu defini que eu não queria verdadeiro, não verdadeiro, correto? Mas ele inverte o verdadeiro, ele inverte para falso. Beleza, continuando, vamos agora fazer o seguinte. Meu tempo está acabando, mas ainda dá tempo de fazer aí o restante. Bem, olha só, vou fechar o programa e vou colocar agora, eu coloquei verdadeiro, verdadeiro, coloquei verdadeiro e falso, agora vamos colocar os dois falsos para ver o que vai acontecer. Então, ó, falso, falso. Bom, olha só. Aí ficou assim, ó, A, né? O A e B são falsos, né? Então, aí como os dois são falsos, aí aqui tocou o quê? A falso e B falso. Então executou esse aqui, o senão. Porque eu coloquei ali no senão o seguinte, que se A e B são falsos, então vai tocar o senão. Porque aqui, veja bem, nesse caso aqui, se fosse dois falsos, aqui nesse caso aqui não ia executar esse C aqui, ele não quer que seja falso. Um dos dois for falso, ele não executa. E os dois falsos também não executa. O C aqui também, a condição fala para ele que pelo menos um dos dois tem que ser verdadeiro para que execute esse comando aqui. E o senão, gente, o senão faz exatamente quando não serve para um e não serve para outro, aí o senão executa a função. O senão é tipo assim, se não fizer uma coisa, se não fizer outra, se não, então faça isso aqui. Então, como falso e falso, para ele aqui o senão aceitaria. Tá? Como é falso, falso, o senão aceita. O de cima não aceita de jeito nenhum. Se for falso, falso, não vai tocar esse comando aqui e não vai tocar esse daqui. Então, o senão toca, tá? As duas variáveis falsas. Tá ali, ó. O A e B são falsos. Ele já sabe que A e B são falsos. Eu botei A e B são falsos, tá bom? A e B são falsos, não serve para o operador lógico E e não serve para o operador lógico OU. Bem, aqui embaixo, desculpa, olha só, inverteu. Olha lá, ó, inverteu. No caso, inverteu. Não, no caso a inversão ali não foi. Ele não inverteu porque aqui, veja bem, como lá era falso, como lá em cima era falso, e aqui falso, ele não quer verdadeiro. O falso ele vai deixar como falso. Para que invertesse de novo, meu tempo acabando. Para que invertesse de novo, ele teria que fazer o quê? Ele teria que colocar aqui, eu teria que colocar aqui não falso, aí ele inverteu o falso, tá? Então ele deixou igual, ele não inverteu nesse caso. Bem, gente, eu queria agradecer vocês aí pelo apoio e pedir vocês para que vocês se cadastrem no meu canal do YouTube aí, tá? Para dar uma força aí. E entre no meu grupo Script Center Brasil, né? Para que vocês possam ajudar lá no Second Life. Script Center Brasil, Brasil com Z. Procurem na busca lá, Script Center Brasil, e entrem no meu canal. Tá? Eu quero fazer um grupo bem forte e conciso de scripter no Second Life. E eu vou postar notícias de novos vídeos e assim por diante. Então eu peço a vocês que se inscrevam tanto no meu canal. Votem aí também, se vocês gostarem, votem aí como positivo, tá? Clica na mãozinha lá no polegar lá e votem no vídeo,
tá? E se vocês gostaram do vídeo. E é isso aí, gente. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.